Pessoal, no vídeo anterior falamos da utilidade do Stat como uma ferramenta importante que nos permite simplificar as estimativas quando a gente trabalha com modelos de regressão, não somente na forma simplificada, mas também modelos mais complexos, tá? E uma coisa que eu percebi é que minha tela ficou travada entre o minuto 13:40 e o minuto 16:42. Tá? Eu anotei aqui, justamente nesta parte, aqui, quando a gente falou do modelo de regressão, esta parte aqui que eu estou sinalizando aqui no vídeo, tá? E a minha tela ficou travada, eu vou fazer novamente para vocês a migração aqui dos dados e também a análise de regressão, tá? Algo que eu não mostrei no vídeo anterior. Então, deixa eu ver aqui, buscar aqui o arquivo Stata. Aqui estamos no Stata. Como eu salvei os dados, eu vou puxar somente os dados, tá? Aqui temos lucro líquido, PIB, taxa de câmbio, tamanho, tá? E o tempo é criado como uma variável de série temporal. Então, vamos voltar aqui. Vou gerar aqui o logaritmo natural de todas as variáveis, copiando, colando, tá? E já colei no Stata, tá? Só para mostrar aqui para vocês que eu já colei também a geração do logaritmo natural de cada uma das variáveis, tá? Que estamos trabalhando. E agora eu vou voltar novamente aqui para este arquivo e copiar a equação de regressão, tá? Copiamos a equação de regressão e vamos novamente aqui para o Stata, tá? Ctrl V e damos um Enter, tá? Então esse daqui é o que inicialmente eu estava mostrando entre o minuto 13:40 e o minuto 16:42, viu, gente? Naquele momento que minha tela ficou travada, tá? O que a gente obteve aqui, tá? Basicamente seria um resultado similar ao que a gente obtém utilizando a análise de dados do Stata, tá? Análise de dados do Stata. Temos aqui a regressão entre o lucro líquido, o PIB em milhões de reais, taxa de câmbio e a variável tamanho medido pelo ativo total da empresa, tá? Aqui nós temos o valor do teste F. Uma regra de bolso nos fala que quando ele é superior a 10 é importante, tá? Seria a probabilidade de rejeitar que todos os coeficientes do modelo são diferentes de zero, tá? Aqui temos o R quadrado e o R quadrado ajustado pelo R quadrado, 74%, quase 75% da variação da variável independente, nesse caso lucro líquido, são explicados pelas variáveis do modelo, tá? Aqui também temos os coeficientes atrelados a cada uma das variáveis para o PIB, taxa de câmbio e a variável tamanho. E observamos que o PIB ele é significativo, já a taxa de câmbio não é significativo, tamanho sim é significativo também a 1%, embora o efeito dela é negativo, tá? Quanto maior o tamanho, menor também é o lucro líquido. Para o caso desta empresa que a gente está analisando, tá? A empresa Eduque, do setor de educação, tá? Gente, essa é uma coisa aqui que queria trazer para vocês antes de passarmos aqui a falarmos. Vamos ver aqui.
querendo encontrar aqui o nosso arquivo de aula. Pronto. Na aula de hoje, gente, vai ser uma aula teórica. Vou falar de um mínimo quadrado de 2 estágios, né? Que é um modelo, digamos, complementar à análise de mínimos quadrados ordinários, quando a gente fala de um modelo de regressão simples ou múltipla, tá? Múltipla basicamente está envolvendo várias variáveis, tentando explicar uma variável dependente, tá? Inicialmente eu falei para vocês que a gente tem que ter cuidado, né? Quando falamos de modelo de regressão, analisando os pressupostos de multicolinearidade, heterocedasticidade e autocorrelação, né? Existem outros temas complementares que devem ser levados em consideração quando falamos de um modelo de regressão, tá? E nesse contexto é que se centra o tema de hoje do modelo de mínimos quadrados em 2 estágios. Quando um modelo de regressão ele não satisfaz certas condições, é necessário que o modelo ele seja estimado por um modelo de mínimo quadrados em 2 estágios, tá? Este modelo, esse tema de mínimo quadrados em 2 estágios, ele tem uma estreita relação com as equações simultâneas, né? Quando temos 2 equações englobando um sistema e posteriormente, depois de fazer umas análises, determinamos qual que vai ser a forma como que ela deve ser estimada, tá? Falar aqui umas coisas que eu escrevi. Considerando um modelo de regressão, né, se as variáveis independentes não forem correlacionadas com erro, podemos estimar um MQO, que é basicamente o que a gente vem fazendo, né? Estava fazendo com o modelo de regressão, está estimando o mínimo quadrados ordinários. Agora, caso se observa um incumprimento desta parte daqui, se as variáveis independentes não forem correlacionadas, aí a questão é de ser tratada, tá? E uma forma de a gente determinar, né, analisar, seria por meio do teste de Hausmann, tá? Analisar se existe realmente uma correlação entre as variáveis independentes do modelo com erro. Se acontecer essa situação, o modelo não poderia ser estimado por um MQO, tá? Em aulas anteriores, eu estava falando para vocês, né, que existem modelos muito mais rigorosos que um modelo de regressão linear simples e múltiplas, estimado por um mínimo quadrados ordinários, tá? Mas isso demanda, né, um conhecimento maior de econometria, viu, gente, tá? Estou falando assim já uma linguagem econômica, tá? Já venho falando alguns vídeos que a disciplina ele se concentra, né, em métodos quantitativos e a ideia de trazer para vocês é todo esse contexto teórico que há por trás de uma estimação de um modelo de regressão, que nem sempre eu posso estimar um modelo de regressão por um MQO. Então, o caso ele deve ser tratado com cautela, tá? Deve ser tratado com cuidado. Quando a gente observa que as variáveis independentes são correlacionadas, surge esse conceito daqui, de endogeneidade, que denota a existência de correlação entre o termo de erro, né, e uma ou mais variáveis explicativas, né? Pode existir problema de endogeneidade por omissão de variáveis, tá? Omissão de variáveis, erro, no caso da média, né? Quando medimos incorretamente uma ou mais variáveis, e também por um problema de simultaneidade, tá? Ou seja, uma ou mais variáveis explicativas são determinadas conjuntamente com a variável dependente, em geral, por meio de um mecanismo de equilíbrio, tá? É comum dentro da teoria econômica, né, analisar o que seria o equilíbrio entre oferta e demanda, tá? Seria basicamente o exemplo mais comum para entender esse problema.
tá? Eu vou falando conforme passar aqui os slides, para ficar mais claro, por meio de exemplos. Vou trazer uns exemplos para vocês de como que a gente chamaria de variáveis endógenas, tá? E exógenas que compõem os modelos, tá? Uma coisa importante, quando a gente fala de modelo de mínimos quadrados de dois estágios, SMQ ou 2E, é fundamental que o modelo ele não tenha problema de multicolinearidade, tá? Um tema que a gente vem falando, tá? Desde já algumas aulas atrás, tá? Então, gente, em síntese, tá? Quando existe esse problema de correlação, né, entre as variáveis independente do modelo como termo de erro, tá? Uma saída para analisar esse modelo de regressão é por meio dos mínimos quadrados de dois estágios, tá? Quando existe problemas de endogeneidade. Aqui neste slide estou trazendo um exemplo, tá? Talvez um dos mais habituais que se encontra nos textos. Vocês podem encontrar no texto de Gujarati, tá? Econometria Básica, que é um texto que eu listei na ementa da disciplina, tá? No plano de aula. Aqui temos duas equações, tá? Essa primeira equação se refere à quantidade ofertada, sendo explicada pelo preço e pela variável tempo, tá? Variável tempo. E a quantidade demandada sendo explicada pelo preço, a população e a renda, tá? Aqui embaixo eu coloco aqui a descrição das variáveis, onde a oferta agregada de determinado produto pode ser explicada pelo preço e a temperatura média, tá? Que seria tempo, né? Temperatura média. E a demanda agregada, que depende do preço, a população e o nível de renda. Aqui nos pergunta o seguinte: seria aconselhável estimar a equação da oferta individualmente, utilizando mínimos quadrados ordinários? Por quê? Ou seja, a ideia seria fazer duas estimações, uma para a oferta e outra para a demanda, tá? Por mínimos quadrados ordinários. Isso que nos pergunta aqui. Seria aconselhável? Por quê? E a segunda questão nos fala para analisar a identidade do posto. O que acontece, gente? Quando falamos aqui dessas duas equações, né, que são simultâneas, existem várias análises que devem ser realizadas para posteriormente a gente ter argumento forte de que o modelo ele tem que ser estimado por um mínimo quadrado dos estágios, tá? Temos o posto, temos a matriz de identidade, teste de simultaneidade de Hausmann e outros mais, né? Então aqui neste caso eu vou falar sobre o sistema, tá? Proposto, tá? Analisar a identidade do sistema. E aqui também nos fala, descreva, né, como o modelo pode ser estimado a partir da conclusão da sessão anterior, tá? Eu vou considerar somente a análise de identidade e trazer um argumento para vocês porque o modelo ele pode ser estimado por MQO ou por um mínimo quadrado de 12 estágios, tá? Então, aqui quando nos fala o seguinte, respondendo à primeira pergunta, seria aconselhável estimar a equação da oferta individualmente usando mínimos quadrados ordinários? Por quê? Me pergunta, né? Aqui eu boto a resposta, né? A estimativa individual da equação da oferta não seria aconselhável, uma vez que está sendo ignorado o fato de que há simultaneidade na determinação dos preços e quantidades, tá? De fato, entre as variáveis explicativas da oferta aparece o preço, que é endógeno e, portanto, correlacionado com os distúrbios, tá? Ou seja, com os erros, tá? Ou seja, aqui em ambas as equações, ele aparece essa variável aqui que estou sinalizando, que seria o preço, tá? Aparece tanto na oferta e também na demanda, tá? E aqui coloco uma observação também. O problema de simultaneidade surge à medida que alguns dos termos dos regressores são endógenos e assim tendem a estar correlacionados com o termo
de erro, né? Para a qual existe um teste chamado teste de Hausmann que nos permite detectar esse problema, tá? Vamos aqui. Então, já falando aqui da segunda questão e ainda considerando o mesmo exemplo, né, das duas equações, da quantidade ofertada e da quantidade de demanda, nos pergunta analisar a identidade do sistema proposto, tá? Nós temos aqui quantidade ofertada, quantidade demandada, ofertada explicada pelo preço e pela variável tempo, temperatura. E a demanda é explicada pela variável preço, população e renda, tá? Então, o modelo possui duas variáveis endógenas, que são a quantidade e preço. Nós temos aqui quantidade e preço. E três predeterminadas, que são as variáveis exógenas, tá? Essas predeterminadas, que são as variáveis exógenas, só aparecem em uma equação, tá? Não aparecem nas duas equações, tá? Por exemplo, aqui nós temos T. A variável tempo só aparece na primeira equação. E a variável população e renda só aparecem na segunda equação, tá? Estou esclarecendo isso, tá? Para o qual aqui eu tenho a descrição das variáveis endógenas do sistema, que seriam M igual a 2, que são Q e P, e as exógenas do sistema, que seriam K, tá? K igual a 3, tá? E com base nessa análise realizada entre as variáveis exógenas e endógenas, né, do sistema, determinamos se o modelo ele é sobre-identificado ou identificado. Quando o modelo ele é identificado, né, uma coisa importante, né, se diz que o modelo é exatamente identificado quando for possível obter uma estimativa exata dos parâmetros estruturais, tá? Entretanto, né, se existir uma discrepância, né, e existir uma discrepância em que não todos as equações eles são identificadas, tá? A equação aqui, o modelo ele não será, digamos, não será o mais adequado a gente analisar por um MQO. O modelo somente os betas da equação identificada poderão ser estimadas, tá? Ou seja, o beta somente da equação identificada ela poderá ser estimada, tá? E nada super identificada, tá? Por isso é importante a gente analisar esta parte daqui, a identidade do sistema. Embora esse daqui não seria toda uma argumentação para sustentar a ideia de que o modelo ele seja estimado por um mínimo quadrado de 2 estágios, é uma das primeiros testes que a gente tem que realizar, tá? Isso que estou trazendo para vocês. Então, na equação 1, nós vamos fazer aqui essa operação de K menos K' igual a M menos 1. Eu quero observar aqui se esta diferença daqui em relação a esta diferença daqui for superior, então a equação é sobre-identificada. E o que observamos aqui, né? Nós observamos aqui que as exógenas do sistema são 3, nesse caso, né, as predeterminadas. E isso, menos 1, que seria 2, e 2 menos 1 seria 1. Portanto, essa parte daqui, se observa que K menos K' é superior a esta parte daqui, e, portanto, a equação é sobre-identificada. Tá? Já na equação 2, quando fazemos aqui a operação de K menos K' igual a M menos 1, tá? Observamos aqui que existe uma identidade, né? Aqui existe uma identidade, tá? Que seria 3 menos 2, 1, e 2 menos 1, 1.
Em essa situação, tá? Quando acontece uma situação desse, somente os betas dessa equação poderão ser estimadas, tá? E quando acontece essas duas discrepâncias, gente, entre equação 1 e equação 2, esse daqui é equação 2, tá? E podemos responder a terceira questão que nos planteja aqui o problema. Descreva como o modelo pode ser estimado a partir da conclusão anterior. Conclui que o modelo ele pode ser estimado por mínimos quadrados de 2 estágios, tá? Lembrando que neste caso aqui eu estou trazendo só a análise de quê? Da identidade do sistema, tá? Embora existem outros procedimentos que devem ser realizados, que podem ser realizados, tá? Para ter argumento mais forte, tá? E decidir que o modelo ele deve ser estimado por um mínimo quadrado de 2 estágios, tá? E também queria trazer para vocês, além dessa parte teórica, nessa visão teórica toda do mínimo quadrado de 2 estágios, algumas aplicações de estudos que a gente pode encontrar na literatura, de forma a esclarecer um pouco mais sobre o contexto que envolve a estimação do mínimo quadrado de 2 estágios, tá? Este é um estudo que eu encontrei na literatura. Aqui nós temos duas equações, tá? Neste caso aqui, inicialmente, o preço de uma determinada ação de uma empresa, sendo explicado pelo lucro líquido, LL, tá? Lucro líquido por ação, pelo patrimônio líquido por ação, e pela oportunidade de crescimento, ou seja, oportunidade de crescimento da empresa. Essa seria a equação 1. E a equação 2, que nós temos aqui o lucro líquido, tá? Nós observamos que ela está vinculado à equação 1. Aqui, na equação 1, ela era uma variável independente. Na equação 2, ela passa a ser uma variável dependente, tá? Porém, na variável 2, além de vincular o preço, que seria o preço da ação, que aqui era, na equação 1 era dependente, agora passou a ser independente, tá? Além de vincular o preço, ela vincula o preço defasado e o lucro líquido defasado. Quando a gente fala de preço defasado, estamos falando do preço anterior. Eu quero dizer que o lucro líquido dessa empresa, ele pode ser explicado por preços passados, tá? Por preços passados. E o lucro líquido da empresa também, ele pode ser explicado por lucros líquidos passados, tá? Passados. Isso é o que o autor ela está tentando provar, né? Por meio desses mínimos quadrados de 2 estágios, tá? E aqui, a seguir, eu vou mostrar para vocês os resultados, tá? Os resultados aqui dos mínimos quadrados de 2 estágios, que são resultados que esse autor obteve, tá? Esse daqui, no exemplo 1, é a estimativa por mínimos quadrados ordinários que inicialmente ele fez, né? Mínimos quadrados ordinários, gente, quando a gente fala de mínimos quadrados ordinários, é uma regressão múltipla, tá? Uma análise similar do qual que a gente já vem fazendo desde aulas passadas, tá? E a estimação de mínimos quadrados em 2 estágios. Esse daqui vou colocar aqui como exemplo. Vou colocar o exemplo 1, que são os mesmos dados, mas estimados com modelos diferentes, tá? Aqui inicialmente ele estimou um MQO e depois ele estimou um mínimo quadrado de 2 estágios, tá? E aqui, na estimação de mínimos quadrados ordinários, a gente observa um efeito positivo, né, do lucro líquido
do patrimônio líquido e também da oportunidade de crescimento, influenciando o preço da ação, tá? E aqui embaixo eu descrevo aqui que alfa 1 e alfa 2 são significativos a 1%. Tá? Alfa 1 está relacionado com a primeira variável, alfa 2 com a segunda variável, os quais são significativos a 1%. E alfa 3 significativo a 10%. Tá? Ou seja, todas as variáveis todos os parâmetros que ele determinou por meio de um MQO para explicar o preço, né, da ação, com base nas variáveis que ele está analisando, são significativas sim para um MQO, tá? Um mínimo quadrados ordinários. E ao falarmos do lucro líquido, tá? Do lucro líquido, a gente observa que, embora os parâmetros aqui eles são positivos, somente o beta 1 ele foi significativo a 1%, tá? Que seria a variável preço, tá? Ou seja, o lucro líquido, ele, embora possa ser explicado de forma positiva pelo preço passado e pelo lucro líquido passado, eles não são significativos estatisticamente. Isso o que o autor ele determinou ao analisar o lucro líquido com base no preço, os preços passados, aqui preço, os preços passados e o lucro líquido passado. Agora, já indo para uma estimativa de mínimos quadrados em 2 estágios, o que o autor observou aqui? Observou também aqui uma relação positiva das variáveis, tá? Lucro líquido, patrimônio líquido e oportunidade de crescimento, tá? Afetando de forma positiva, né, o preço, nesse caso o preço por ação, tá? E sobre a significância das variáveis, ele observou que tanto alfa 1 e alfa 2 eles são significativos, tá? Ou seja, o lucro líquido ele é significativo para explicar o preço da ação a 1% e o patrimônio líquido também, tá? O PL, tá? A 10%. Agora a oportunidade de crescimento, ele, embora é positivo, o parâmetro ele resulta não ser significativo. Agora, com relação à segunda equação, estimado por M mínimos quadrados dos estágios, tá? Ele observou aqui uma relação positiva com o preço, inversa com o preço defasado e positiva com o lucro líquido passado, tá? E aqui, para o beta 1, significativo a 5%, ou seja, o preço ele é significativo para explicar o lucro líquido. Agora o beta 2 ele não é significativo, não existe argumento forte para dizer que o preço defasado, os preços passados possam afetar o lucro líquido, tá? E o beta 3 ele resultou ser significativo a 1%, tá? Ou seja, o lucro líquido sim, ele é significativo, porém o preço defasado aqui não é significativo para explicar o lucro líquido, tá? Eu achei importante trazer isso, gente, para vocês, porque com base em exemplos ficaria mais claro para vocês explicar qual que seria a utilidade de um mínimo quadrado de 2 estágios, tá? Ou seja, quando existem problemas que não satisfazem a estimação do MQO, se utiliza a estimação de um mínimo quadrado de 2 estágios, tá? E neste slide eu estou falando aqui sobre os dados da IDUC, né? Os dados da IDUC, inicialmente eu falei para vocês sobre a utilidade do Stata, falamos de uma análise de regressão, tá? E vou fazer para vocês como que a gente analisaria
no stata um mínimo quadrado de 2 estágios, tá? Utilizando os dados da IDUC, tá? Esse daqui da IDUC 3, tá? E fazer um comparativo entre os mínimos quadrados ordinários e os mínimos quadrados de 2 estágios, tá? Vamos sair daqui. Deixa eu ver um momento aqui. Pronto, tá? Gente, vamos voltar aqui. Aqui no stata já temos a estimativa por um MQO, tá? Do modelo de regressão. Estamos aqui analisando o lucro líquido da IDUC, sendo explicado pelo PIB da economia, pela taxa de câmbio e pela variável tamanho, tá? Agora, vamos comparar esses resultados aqui por uma estimação de mínimos quadrados de 2 estágios, tá? Aqui na guia de aula, na parte final, eu coloquei aqui qual que é o comando que a gente utiliza para analisar um modelo de regressão por meio de 2 estágios, tá? Vou colar aqui no stata e a copiei. Agora eu vou colar aqui no stata, tá? E vou dar um enter, tá? Só estou fazendo uma comparação, gente, tá? Embora as variáveis independentes do modelo, tá? Uma coisa importante, as variáveis independentes do modelo, eles devem ser tratadas, tá? Eu tenho que analisar se existe uma correlação entre elas ou se existe uma correlação entre o termo de erro, tá? Antes de a gente fazer uma análise de regressão de 2 estágios, tá? Então, aqui eu já realizei, tá? A estimativa de mínimos quadrados de 2 estágios, tá? E a gente observa aqui que os coeficientes são bastante altos, né, gente? Nos casos da taxa de câmbio, PIB resultou ser menor, mas a taxa de câmbio é um coeficiente muito alto, tá? Esse indica que a gente tem que realizar uma análise prévia, né, das variáveis independentes para ver se existe um grau de esse problema de endogeneidade, tá? Essa seria uma forma de a gente realizar os mínimos quadrados de 2 estágios. Eu vou voltar aqui rapidinho para a guia de aula e vou copiar essa segunda parte aqui que eu deixei na guia. E vou colar aqui também. Então, vamos fazer essas duas comparações, tá? Aqui nesse segundo modelo, eu estou assumindo que o PIB e tamanho elas têm uma certa relação, tá? Uma certa relação aqui, PIB e tamanho, tá? Nesse segundo exemplo. Quando eu considero que o PIB e o tamanho eles têm uma certa relação, aqui o stata ele me fala o seguinte, né? A variável PIB, ela vai ser a variável instrumentada e estou tomando como instrumentos a taxa de câmbio e a variável tamanho, tá? E aqui eu observo, fazendo uma análise de mínimos quadrados de 2 estágios, tomando como variáveis instrumentais taxa de câmbio e tamanho, observo que a variável PIB ele é altamente significativo para explicar o lucro líquido da empresa, nesse caso IDUC. E existe uma relação inversa, né, entre a taxa de câmbio, tá? Embora aqui se observe um alto valor do coeficiente, tá? Gente, e daqui, embora esse modelo aqui que estamos utilizando é um modelo de série temporal, outras variáveis mais podem ser incorporadas dentro do modelo, tá? Para melhorar a estimativa, tá? Considerando aqui que o R quadrado ainda é baixo, né, de 0,54, tá? O que me indica que outras variáveis macro, ou próprias do sistema, eles poderiam ser complementados para analisar,
tá? O grau de explicação que elas possam ter no lucro líquido da EDUC, tá? Gente, eu queria trazer esses conceitos, essa utilidade para vocês de como que o Estado aqui ele pode nos ajudar nas estimações, tá? Essa aula de hoje é bastante teórica, tá? Eventuais dúvidas eu estou à disposição na aula de hoje. Quem quiser conversar comigo pelo Skype, eu posso disponibilizar aí um tempo, inclusive um tempo extra, para conversarmos ainda mais, tá? E aprofundarmos mais nos conhecimentos, utilizando este programa que é muito usual dentro do âmbito acadêmico, tá?